Olá, estamos aqui para mais uma entrevista da TV Esporte Ágil. Eu sou o Danilo Galvão e estou aqui com o Rodrigo Terra, diretor-presidente da FUNESP, Fundação de Esporte e Lazer de Campo Grande. Ele já foi também diretor-presidente da Fundesporte, que é a Fundação de Esporte e Lazer do Mato Grosso do Sul, é educador físico, mestre em educação e doutor em ciência do exercício. Muito obrigado pela tua presença, prazer, viu, Rodrigo? Obrigado, mesmo. É uma honra. E a gente vai aqui discutir sobre a realidade do nosso esporte na capital. É uma área que muitos falam que é negligenciada e que ele está com uma proposta muito interessante de criar um sistema para isso, de facilitar a avaliação da evolução do nosso esporte. Muito obrigado. Obrigado, você, Danilo. É um prazer estar aqui contigo para a gente conversar um pouco sobre esse tema que, na minha opinião, é tão importante para vários aspectos da sociedade, não só campograndense, mas sul-mato-grossense e, por que não dizer, da sociedade brasileira. Eu quero começar falando de uma pesquisa que saiu essa semana, né? Infelizmente é uma daquelas que a gente não gostaria de aparecer, mas aparecemos de uma maneira com muita ênfase. Não sei se você acompanhou, os jornais noticiaram que Campo Grande é hoje a segunda capital do país com maior número de pessoas acima do peso. Sim, nós temos hoje 58% dos cidadãos que moram em Campo Grande estão acima do peso. Significa dizer, então, que a cada 10 campograndenses, 6 estão acima do peso. E eu não sei se você sabe, Danilo, mas hoje o que mais mata no mundo são as doenças crônicas não transmissíveis. 73% das causas de morte hoje no mundo estão ligados às doenças crônicas não transmissíveis. Que prejudicam muito a qualidade de vida também, né? Vale-se também dizer isso. Né? Prejudica muito a qualidade de vida e que acabam dando muito mais custos para o Estado, principalmente na área da saúde, e que não precisariam existir. E o que causa a doença crônica não transmissível? E aí a gente chegando no tema que a gente quer discutir hoje mais profundamente. 4 aspectos. 1. O tabagismo. 2. O álcool. 3. A alimentação inadequada. E 4. A falta de atividade física. São esses 4 aspectos que levam a pessoa a adoecer nessas chamadas atuais doenças crônicas não transmissíveis. 4 aspectos que podem ser muito bem tratados numa política pública que desenvolva esse aspecto do esporte, do lazer comunitário, em especial da atividade física com ênfase na saúde. Então, a gente poderia, numa política mais séria, melhor desenvolvida, nessa área do lazer, da atividade física, do esporte, sem dúvida nenhuma ter uma diminuição significativa nesse grande número de causas de morte hoje no mundo todo. E rápido também, né, Rodrigo? Porque alguém começa a praticar atividade física hoje, dentro acho que de poucos meses, já tem uma vida muito melhor. Já tem uma vida melhor, já começa a melhorar os seus índices, inclusive esse dado que Campo Grande está, com esse número alto, né, de pessoas acima do peso. Isso vai fazer com que realmente as pessoas possam melhorar a sua vida e diminuir esses números tão significativos, né? 73% das causas de morte hoje são por isso, 58% da população campograndense acima do peso. Então são políticas públicas de lazer e de esporte bem desenvolvidas, podem também, além de outros aspectos, nós estamos falando só do aspecto da saúde. Fora educação, segurança, né? Entre outros aspectos, nós estamos focando aqui nesse momento só no aspecto da saúde, a gente pode melhorar e muito esses números. Perfeito. Eu vou para a primeira pergunta. Eu queria até agradecer a participação das perguntas. Algumas foram enviadas por leitores do Esporte Ágil e também muitas delas aqui pelo jornalista Josadac Garcia, excelente jornalista. Ele faz muito essa cobertura do Esporte Ágil há anos e me ajudou aqui nessa organização para poder fazer essa boa entrevista com o Rodrigo. Rodrigo, eu queria saber o que já foi feito, completou 100 dias da gestão do Marquinhos agora há pouco, né? Até agora o que deu para se fazer e qual que é o plano da Fundação a longo prazo, a médio e longo prazo. Eu até aproveito esse gancho para lembrar que, infelizmente, nos últimos 4 anos, foi uma pasta que trocou várias vezes de titular. Isso acabou prejudicando muito, que cada vez que tinha um novo titular, vinha aquela pergunta da imprensa, falava assim, e agora que dá para você falar? Estamos pagando dívida do que me deixaram. Esse ano é um ano perdido. E é de história de ano perdido e ano perdido. 2013 foi ano perdido, contaram essa história, 2014, 2015, 2016.
E aí nunca se falava em médio e longo prazo, que é muito importante para uma área poder desenvolver, né, e enfrentar os seus problemas. Danilo, primeiro eu quero dizer o seguinte: 2017 não vai ser um ano perdido. Você pode ter certeza absoluta. A gente também pegou a estrutura da FUNESP muito desorganizada, né, com dívidas, algo em torno de mais de 300 mil reais de dívida somente a FUNESP tinha. Sim. Com fornecedores, conta de água que não se pagava, conta de luz, entre outros. A gente já está equacionando tudo isso, já estamos pagando algumas delas, já tem uma previsão de pagamento ao longo desse próximo ano, e para a gente tentar resolver isso também do passado. Mas a gente não pode ficar olhando para o passado, a gente tem que olhar para o futuro. O que eu tenho dito é o seguinte: todas as nossas ações hoje, todas elas, sem nenhuma exceção, são ações que nós estamos plantando um futuro diferente na área do esporte. Tá? E eu acho que a gente já fez muita coisa nesses primeiros 100 dias. Obviamente, com essa situação financeira que nós estamos vivendo, não só Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o Brasil está vivendo, a gente tem algumas restrições orçamentárias, financeiras. Mas mesmo assim a gente já conseguiu apontar a direção que a gente quer. E a direção que a gente quer, uma delas é definitivamente construir junto à comunidade campograndense a verdadeira vocação que a FUNESP precisa ter. E qual que é a vocação que a FUNESP precisa ter? A execução direta de ações junto à comunidade. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi o seguinte... Isso está aqui, né, Rodrigo? Eu até fiz questão de imprimir. Esse aqui é o plano de governo do nosso prefeito eleito, Marquinhos Tradi. Isso que ele falou está aqui dentro. Isso foi dito na campanha e é o que o Marquinhos prioriza para essa área de esporte, é o que ele precisa alcançar, porque é a meta que ele estipulou para ele mesmo na questão do governo. Quando o Marquinhos me chamou... Servir a comunidade com o esporte, o lazer, né? Dar acesso. Quando o prefeito Marquinhos Tradi me chamou para assumir esse espaço, uma das primeiras coisas que ele pediu foi isso. Olha aqui o programa de governo. A nossa ação da administração pública tem que estar pautada no nosso programa de governo, em todas as áreas. Tá? Então, essa para mim é uma bíblia. Todos os nossos projetos estão pautados aí. Se você pegar todos os itens do programa de governo na área do esporte e do lazer, do prefeito Marquinhos Tradi, todos eles, absolutamente todos, estão contemplados, já estão contemplados no nosso programa, no nosso grande programa e nos nossos projetos. Nosso grande programa é o Movimenta Campo Grande. Dentro do Movimento Campo Grande nós temos um monte de outros projetos e todos eles estão pautados nas ações do programa de governo, porque o programa de governo é uma coisa séria. Por que é uma coisa séria? Porque não é só de campanha, não é só de eleição. Porque foi o compromisso que aquela pessoa, que o prefeito eleito e que toda aquela equipe fez o compromisso com a população. A população votou num candidato que conversou com ela naquele aspecto, naquela direção. Então, aquela direção não pode ser só uma conversa da campanha e depois vamos esquecer e vamos fazer outra coisa. Então a gente tem realmente nos pautado com relação a isso. Mas eu te dizia, Danilo, que não é um ano perdido. Primeiro que não é um ano perdido, o que nós já estamos fazendo? Quando nós assumimos, a primeira coisa que nós fizemos foi o seguinte: peraí, mas quais que são os próprios públicos que são de responsabilidade da FUNESP? Você acredita que não existia nenhum documento que definisse claramente quais eram? Nem só para a FUNESP, não, para a prefeitura como um todo. Então nós sentamos, uma das primeiras ações nessa. Isso faz parte do objetivo de trabalho, né? Para você saber quais são os espaços e equipamentos públicos que são de responsabilidade da nossa gestão, até para a gente ter um plano de ação em relação a eles. Então nós sentamos na Planurb, com a presidente da Planurb, a Berenice, com a secretária de Cultura e Turismo, a Nilde Brum, com o secretário da Semadur, o Zé Marcos, e eu, e fizemos o seguinte: vamos elencar todos os espaços públicos que são de responsabilidade da Prefeitura Municipal. E a partir da vocação daquele espaço, vamos definir quem que é o responsável, qual que é o órgão responsável por gerir aquele espaço. Tá? Um passo óbvio, e que precisava ser imediato, e que não existia. Definimos, então, que a FUNESP, falando especificamente da FUNESP, os outros órgãos governamentais ficaram com outro espaço. Definimos, então, que a partir dessa vocação, que a FUNESP ficaria com a responsabilidade de 11 espaços públicos. E o prefeito Marquinhos Tradi publicou um decreto, que já está publicado, em vigor, definindo, então, quais os órgãos de cada um desses
quais os parques, quais os espaços públicos que cada um desses órgãos seria responsável. Então, como eu já te disse, nós ficamos com 11. Bom, primeiro passo dado, agora eu sei aonde que eu tenho que atuar. Começamos então a fazer o levantamento da situação desses 11. Infelizmente, uma parte considerável deles em situação absolutamente precária. Se você fosse visitar o Parque Ayrton Senna, que é um desses 11 espaços, lá na região do Aerorancho, se você fosse visitar o Parque Ayrton Senna em dezembro, e você for visitar ele hoje, você vai ver que esse ano já não é um ano perdido. O Parque Ayrton Senna em dezembro era um parque absolutamente abandonado. Abandonado em todos os aspectos. Sem iluminação, mato alto, sem pintura, sem motivação, sem professor, sem a população, sem vida. Bom, essa é a melhor palavra, sem vida. Tá? Você vai me dizer assim, mas Rodrigo, mas vocês ainda não fizeram a reforma, as piscinas ainda estão desativadas. É verdade, nós não fizemos a reforma ainda como nós queremos fazer, mas nós demos vida ao parque. Nós limpamos, nós cortamos a grama, nós podamos as árvores, nós trocamos todas as lâmpadas dos postes, nós estruturamos ele, mudamos toda a estrutura de funcionamento do parque, toda a equipe técnica do parque e, principalmente, colocamos professores, colocamos propostas de atividade. Hoje nós temos uma grade horária com atividades variadas. No período da manhã, da tarde, da noite, já existe isso lá, não estou falando que vai ser implantado não, já existe isso lá, com atividades variadas, com mais de 100 horas de atividades semanais sistematizadas todas as semanas no Parque Ayrton Senna. Hoje nós já temos 662 pessoas matriculadas no Parque Ayrton Senna. Que dão vida para o parque. Com atividade de ginástica, de corrida, de grupo de corrida, de aulas de funcional, de aulas de beach tênis, de aulas de futebol, entre outras modalidades. Então, o Parque Ayrton Senna, 662 pessoas já matriculadas, com atividades variadas, e agora no dia 6 de maio, nós estamos inaugurando a primeira academia de musculação pública dentro do Parque Ayrton Senna, que deve atender algo em torno aí de 100 e poucas a 200 pessoas com aula de musculação de graça. Com supervisão e tudo com professor, todas essas atividades, absolutamente todas essas atividades orientadas e com professores formados, tá? Com CREF, com a carteirinha do CREF. Cada um desses parques nós dividimos assim, ó. Tem um coordenador pedagógico no parque que cuida de todas as ações. E tem 5, 6 ou 7 professores em cada um desses parques, dependendo da demanda e do tamanho do parque, desenvolvendo as atividades. Eu tenho também, dentro da FUNESP, um coordenador pedagógico de todos os parques. Então a estrutura hierárquica é o coordenador pedagógico de todos os parques, um professor especialista formado, os coordenadores pedagógicos em cada um dos parques, supervisionando o trabalho dos seus professores, e em torno de 5, 6, 7 professores em cada um desses parques desenvolvendo essas atividades. A meta é algo em torno de 100 horas de atividades por semana em cada um desses parques. A meta de 2017 é 1.000 pessoas, usuários, cadastrados nessas atividades em cada um desses parques. A meta da gestão é 2.000 pessoas em cada um desses parques. Isso significa atender diretamente com atividade de lazer comunitário algo em torno de 20, 25 mil pessoas na cidade de Campo Grande, nessa política de esporte e lazer que nós já estamos implantando. Isso não é uma coisa que é do futuro, não. Isso já existe. Como eu falei para você, o Parque Ayrton Senna já tem hoje 662 pessoas cadastradas. Se você for no Soter, a mesma história. Se você for no Belmar Fidalgo, a mesma história. Se você for no Jacques da Luz, se você for no Vila Nasce, se você for no Tarsila do Amaral, se você for em todos os outros espaços que hoje são de responsabilidade da FUNESP. E algo que engrenando vai também ajudar mais pessoas a sair daquela estatística que a gente falou no começo. Obviamente, esse é um dos objetivos. Aí, só pegando o gancho, eu estive com o nosso secretário de saúde, cerca de uns 20 e poucos dias atrás, e contei essa história toda para ele e disse para ele o seguinte: eu acho que não há nenhuma condição de nós não termos um programa em conjunto, um programa que pense atividade física e saúde, que efetivamente, não no discurso, mas que efetivamente tenha uma ação conjunta entre FUNESP e Secretaria de CESAL, Secretaria de Saúde do município. E, lógico, na hora ele topou a ideia
Nós estamos com um grupo de trabalho já na 3ª ou 4ª reunião. Estou te falando aqui em primeira mão. Nós temos uma reunião na próxima segunda-feira, onde a gente vai fechar um programa que vai chamar Lazer e Saúde. Bacana. Onde nós vamos fazer uma ação conjunta entre todos os postos de saúde que vão estar em volta dos parques, numa ação entre o parque e o posto de saúde, tentando diminuir esses índices que eu te falei. Por exemplo, o médico lá no posto de saúde, ao detectar que um paciente dele que foi procurá-lo precisa de uma atividade física, ele vai ter um quadro dos horários das atividades físicas, atividades que são desenvolvidas naquele parque mais próximo do posto de saúde. E prescrever isso. E vai prescrever e vai dizer qual que é o nome do professor, a hora que a atividade acontece e o dia da semana. E vai prescrever e vai dizer: professor João, por favor, receba o fulano de tal, ele precisa disso, disso, disso. E a pessoa vai levar lá para o professor João e vai receber essa indicação de atividade física. Muito bom. E o oposto também é verdadeiro. Na hora que o professor João identificar que tem alguma pessoa que precisa de um cuidado médico especializado ou nutricional, ele vai ter o controle para poder mandar isso de uma maneira sistemática, organizada, para a equipe médica, para a equipe de saúde, seja o nutricionista, seja o fisioterapeuta, seja o médico. Então, assim, uma ação realmente integrada para a gente poder desenvolver um projeto de lazer comunitário com foco em saúde. Ver se a gente consegue fazer com que Campo Grande... A gente quer que Campo Grande seja primeiro em tudo, menos nesses dados, que ser primeiro não é bom. Sim, então, sim. Hoje a gente é o segundo capital com o maior número de pessoas acima do peso. Quem sabe a gente consiga baixar isso aí e ir para a 3ª, 4ª, 5ª, 10ª. Isso é uma coisa que a gente não quer estar no top. Excelente. Eu faço até questão de deixar uma consideração antes da próxima pergunta. Muito importante uma gestão ter um sistema fechado. É isso que você fala agora do cíclico, né? Começa aqui, termina lá, começa lá, termina aqui, porque isso ajuda a medir e ajuda a dar uma confiança para a evolução. Em cima disso, eu vou até te fazer 2 perguntas. A questão, o que você espera do sistema municipal de esporte e lazer, que muita gente fala que será uma revolução para essa área, que precisa dar um up, precisa dar uma levantada, até para poder gerar toda essa qualidade de vida, e o que muita gente já pensa no FAI, né, que é o Fundo de Assistência ao Esporte, que é o que apoia muitas federações, atletas, mas a função do município não é só dar dinheiro ou patrocinar, é mais gerar um ambiente favorável ao desenvolvimento de uma área. Mais ou menos isso, Rodrigo? É isso, Danilo. Você faz 2 perguntas que têm muito proximidade uma com a outra, né? Primeiro, eu quero fazer um convite para você e um convite para todas as pessoas que vão estar aqui nos assistindo, acompanhando essa entrevista. No dia 8 de maio, na Câmara Municipal de Campo Grande. 8 de maio, 8 horas da manhã, na Câmara Municipal de Campo Grande, toda e qualquer pessoa que tenha algum vínculo com políticas de lazer e de esporte precisam estar lá. Porque nesse dia 8 de maio, nós vamos iniciar um grande debate para a construção do Sistema Municipal de Esporte e Lazer. E dentro da construção do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, inúmeros mecanismos estão dentro dessa estrutura. Entre eles, o fundo. Vou deixar por último para a gente falar, porque faz parte da tua pergunta. O que a gente vai discutir aqui, nós vamos criar. O prefeito Marquinhos Trade está chamando toda a comunidade esportiva de Campo Grande, nesse dia 8 de maio, onde nós vamos fazer um grande seminário, apresentar para a população o que é um sistema, o que compõe um sistema, e ao final desse dia, nós vamos eleger uma comissão que o prefeito vai, via decreto, nomear essa comissão, dando um prazo de 90 dias para que essa comissão apresente uma proposta de anteprojeto de lei de criação do sistema. E vamos ter também a Câmara Municipal em peso, espero que todos os vereadores, mas com certeza o seu presidente, professor João Rocha, que é um grande parceiro nessa ideia, né? Essa construção é uma construção em parceria do governo municipal, através da FUNESP, com a Câmara Municipal de Campo Grande. O presidente João Rocha vai assumir um compromisso público de, ao receber a mensagem de lei, fazer o trâmite normal da casa e, o mais rápido possível, ainda esse ano, votar essa lei e devolver para o executivo então regulamentá-la e colocá-la em prática. É uma lei que organiza o esporte em Campo Grande. É uma lei que organiza o esporte em Campo Grande, que existem vários mecanismos dentro dela. E quais são os mecanismos? Nós não temos hoje, Danilo, e nunca tivemos, o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, quer dizer, o controle social,
uma equipe especializada, um grupo de pessoas que sejam vocacionados para isso, com o intuito de acompanhar, fiscalizar, sugerir ações. Nós nunca tivemos isso em Campo Grande. Nós não temos em Campo Grande um plano municipal de esporte e lazer. O que se faz na política municipal de Campo Grande, até hoje se fez, dependeu da cabeça do presidente da FUNESP. É reativo, né? Isso não pode acontecer. Não é proativo, é reativo. Uma política dessa não pode ser desenvolvida a partir da cabeça de uma pessoa. Então, nós temos que ter um plano em qual a direção que nós queremos, para onde nós queremos ir, o que nós queremos nos próximos 5, 10 ou 20 anos da política esportiva de Campo Grande. Nós não temos. Nós não temos também um fórum de discussão da política esportiva. Nós não temos conferências municipais para ouvir a população lá na ponta. O que é importante para você aqui no bairro para ser desenvolvido de políticas públicas de esporte e lazer? E por fim, nós tínhamos o FAI, o Fundo de Apoio ao Esporte, que durante um tempo, é verdade, foi importante e desempenhou um belo papel para apoiar o esporte campograndense. Mas esse fundo está desativado e a gente precisa discutir o que a gente quer de um fundo. Duas coisas básicas. Primeiro, da onde que vem o dinheiro para esse fundo investir? E uma segunda pergunta, tão importante quanto a primeira ou mais: para onde vai esse dinheiro? Quem é que define para onde vai esse dinheiro? Quais são os aspectos da política esportiva que precisam ser financiados com esse dinheiro? Então, isso é uma discussão. Não dá para financiar tudo, né? Não dá para financiar tudo. Importante, as pessoas também... É muito importante falar isso. Não dá para financiar tudo, não tem recurso para tudo. Mas o que tem recurso precisa de ser discutido num amplo debate, com critérios claros, transparentes. Tá? Não, mais uma vez digo, somente definidos pela cabeça de uma pessoa. Tá? Conclusão, Danilo, a construção disso tudo vou usar a sua palavra, é uma revolução na política esportiva de Campo Grande. Eu não tenho nenhuma dúvida. A política esportiva de Campo Grande vai ter 2 momentos: até a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer e depois dessa criação. Isso aqui é futuro, isso aqui é legado. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos as pessoas vão falar assim: nossa, como é diferente hoje. Como era até esse momento e como é hoje. A gente vai inverter a lógica. Hoje a lógica é: o cidadão, o dirigente esportivo, o atleta, vai lá nos procurar pedindo um apoio. Eu preciso de um troféu. Eu preciso de meia dúzia de bolas. Eu preciso de uma passagem. Nós vamos inverter essa lógica. Nós vamos criar os critérios, nós vamos definir o financiamento, nós vamos criar os editais públicos e nós vamos chamar a população, a partir desses critérios, a partir desses editais públicos, a partir desse tipo de financiamento, quem é que pode ser financiado por isso? Como que faz para ser financiado? Isso de maneira pública, clara, transparente, com critérios que todo mundo conheça. Isso é construir uma política pública de esporte e lazer séria e que possa chegar aos vários cantos da nossa cidade e que possa beneficiar o maior número possível de pessoas, de cidadãos que precisam dessa política sendo desenvolvida perto da sua casa. Por isso eu volto a dizer, dia 8 de maio é um dia muito importante. A gente precisa ter muita gente lá discutindo isso, ouvindo sobre isso, colocando sua opinião sobre isso, porque só a mobilização popular vai seduzir os nossos governantes, seja prefeito, vereadores, deputados, governador, de que essa política de esporte e lazer não é a sobremesa, não é se sobrar dinheiro. Defasagem gera precariedade, isso tem um custo. Quando o custo vem, pode ser um custo de algo que gerou custo-benefício ou de algo que não teve realização nenhuma. O importante é quebrar esse ciclo e o sistema municipal de esporte e lazer vem para isso. Agora a pergunta que eu queria fazer: todo sistema, um sistema de inovação como esse que a tua equipe está propondo, ele depende de um ambiente estável. E Campo Grande parece que hoje vive um ambiente mais estável na política, e isso reflete nas outras áreas, com a relação da Câmara, com a Prefeitura. A Prefeitura parece que está tendo uma visão de futuro, de não ficar só se lamentando do que passou e pensar em coisas maiores. Isso foi algo que você colocou como prioridade para poder exercer esse seu trabalho? Porque você já tem experiência, tem todo um know-how até acadêmico, mas precisava de condição, porque só com o nome não dá para fazer as coisas. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa condição política favorável, esse novo ambiente que Campo Grande hoje vive e a gente que viveu num período recente, um ambiente totalmente diferente do que é hoje, é fundamental para desenvolver essas políticas, de qualquer setor, né? Falando da nossa do esporte e lazer.
E aí, Danilo, isso aí eu computo a habilidade e a visão de futuro que o nosso prefeito Marquinhos tem. Só para citar um exemplo disso. Na transição, ainda no período de transição, onde a gente ainda não tinha assumido oficialmente cada um dos cargos, mas já tinha sido escolhido, ele fez uma reunião, inclusive que a imprensa divulgou amplamente, fez uma reunião, chamou todos os secretários, presidentes de fundações, todo o primeiro escalão da prefeitura, levou todo mundo lá na Câmara, chamou todos os vereadores. Eu estava nessa reunião. Você estava nessa reunião? O presidente João Rocha chamou todos os vereadores e a gente fez uma reunião histórica para Campo Grande, onde o prefeito e o presidente João Rocha fizeram uma junção de informações e de papéis e colocando um à disposição do outro. Ali eu percebi, olha, eu acho que a gente vai começar a construir um novo caminho daqui para frente. Mas o mais importante foi a sequência, né? Porque esses pactos, eles chegaram até a existir nesse passado recente, mas é que eles não tinham uma sustentabilidade. E agora dá a impressão, após 100 dias de governo, que isso está firme, está tendo já algum resultado prático. Mas, Danilo, assim, eu acho que esse dia foi simbólico, porque Você a gente percebeu... Ali foi diferente. Eu percebi que ali foi diferente. Ali não era um ato político para a imprensa ver. A própria reação do público mostrou que não era um ato Quer ver uma questão simbólica que aconteceu nesse dia e que é muito importante? O prefeito disponibilizou para todos os vereadores o telefone celular de cada um dos secretários. Eu lembro. Isso aí. E disse o seguinte para os vereadores: eles estão à disposição de vocês 24 horas por dia, todos os dias da semana. Sabe o que aconteceu? Hoje eu tenho contato direto com quase todos os vereadores. Eu já falei com praticamente todos os vereadores da Câmara. Eu tenho o celular de praticamente todos. Eu falo diariamente com 2, 3, 4 vereadores, diariamente. Então, isso tudo surgiu naquele dia. Entendi. Então, aquele dia foi um momento muito simbólico. Que vem... Como o dia 8 de maio também caminha para ser. Como o dia 8 de maio também caminha para ser. A gente só conseguiu essa parceria com a Câmara, com o professor João Rocha, com a Câmara como um todo, todos os vereadores, em função daquele dia. Hoje a gente está construindo um sistema, fazendo uma ação dentro da Câmara dos Vereadores, com a presença maciça de todos os vereadores. Então, quer dizer, esse momento foi um momento muito importante. E eu estou falando só da minha área, mas se a gente for fazer um levantamento um pouco mais detalhado de todas as áreas, você vai perceber que em todas as áreas essa harmonia tem acontecido. Então, o tempo todo o prefeito tem nos cobrado. É importante estar próximo da Câmara, é importante conversar com os vereadores, é importante ouvir as demandas dos vereadores, é importante discutir com eles as possibilidades de execução, e a gente tem procurado fazer isso em todas as áreas do governo. Então, o prefeito Marquinhos tem cobrado isso. Conclusão, aquele dia não foi só o discurso, foi efetivamente a construção de um novo momento para a relação do Poder Executivo e do Poder Legislativo em Campo Grande. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta, que na verdade é uma simulação de cenários, acho muito importante para as pessoas que estão aqui acompanhando o Esporte Ágil, ver, por exemplo, assim, o que significa para o esporte em Campo Grande a existência desse sistema municipal e o que isso vai refletir, por exemplo, em jogos escolares, em até apoio ao atleta da cidade, que precisa daquele apoio ao atleta amador ou que está no começo de uma vida profissional, e a falta desse sistema. Qual que é o reflexo mais direto disso? Além de manter o status atual, que todo mundo sabe que não é um status excelente, né? Mas assim, a longo prazo, o que pode piorar, o que poderia ser ruim, ou até questão de descredenciamento para vinda de dinheiro federal, né? Que é o que aconteceu já em algumas obras aqui, por falta de organização e sequência em ações de política pública. Assim, eu vou primeiro abrir um parênteses e vou pegar um pedaço da sua pergunta para fazer um outro convite. Nós temos agora, na próxima terça-feira, dia 25, a abertura do 32º Jogos Escolares de Campo Grande. Eu me arrisco a dizer que os Jogos Escolares de Campo Grande seja o projeto público municipal de maior duração da existência de Campo Grande. Que também já teve um sucesso absurdo, né? Eu não acredito, se eu estiver equivocado, me perdoem, mas eu não acredito que exista um outro programa público municipal que aconteça continuamente há 32 anos. Então, o Jogos Escolares está inaugurando sua 32ª edição no próximo dia 25, às 3 horas da tarde, no ginásio da Masse. Eu tenho uma informação atualizada que nós já temos mais de 1.800 atletas inscritos de quase 100 escolas de Campo Grande. Tá?
Eu disse isso para responder a tua pergunta, voltando à questão do sistema e da importância dele, porque o sistema também é uma ferramenta de definir competências e finalidades dos entes federativos. Então, hoje, o Brasil não define claramente qual que é a competência do município nas políticas de esporte e lazer, qual que é a competência do Estado e muito menos qual que é a competência do governo federal. E aí o que acontece, Danilo? As famosas áreas de sombreamento. O que significa isso? O governo municipal vem e executa uma ação, o governo estadual vem e executa a mesma ação, e vem o governo federal e mais uma vez repete a execução daquela ação. Isso são as áreas de sombreamento. Por quê? Porque não tem uma definição clara das competências e finalidades de cada um dos entes da federação. Quer ver um exemplo para quem está nos assistindo entender bem? Na própria política esportiva, existe um sistema privado muito claro e muito bem estruturado da política privada de esportes. Quer ver? Todo mundo sabe qual que é a competência do clube ou da associação esportiva. Sim. Todo mundo sabe qual que é a competência da federação estadual esportiva. Todo mundo sabe qual que é a competência da confederação brasileira de cada uma das modalidades esportivas. Todo mundo sabe qual que é a competência do órgão mundial que cuida daquela modalidade. Por exemplo, todo mundo sabe qual que é a competência, vamos falar de uma modalidade que todos nós brasileiros conhecemos bem, o futebol. Sim. Então, todo mundo sabe qual que é a competência do operário ou do comercial no desenvolvimento do futebol campograndense. Todo mundo sabe qual que é a competência da Federação Sul-Mato-Grossense de Futebol. Do mesmo jeito, todo mundo conhece a competência da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, ou da FIFA, do órgão mundial de organização do futebol. Isso não acontece na política pública. No sistema público, ele não existe. Então, as pessoas não sabem. Espinha. Não existe essa espinha. Então, não tem claro qual que é a competência do poder municipal, do estadual e do federal. O sistema define isso claramente. Até onde que vai a finalidade e a competência do município, para aonde que começa do Estado e aonde que vai do governo federal. Vou te dar um outro exemplo concreto. E nesse caso, o capital privado ele fica sem saber como ele participa do melhor evento possível ou do pior evento possível. Exatamente. Ele não sabe aonde que ele procura e o que ele pode procurar. E aí vem o meu exemplo. Todos os dias, praticamente, me procuram entidades, federações, clubes ou mesmo atletas me pedindo apoio para que uma equipe represente o Estado numa competição nacional. E eu procuro dizer com todo cuidado o seguinte: bom, mas se é uma equipe que representa o Estado numa competição nacional, será que não seria papel do governo do Estado fazer esse apoio? Será que o papel da prefeitura não seria apoiar ações do município de Campo Grande, ou mesmo atletas que vão representar o município de Campo Grande em competições regionais, estaduais? Ou sediar uma competição. Ou mesmo sediar uma competição. Comunidade, né? E eu conversava com o Marcelo Miranda, o professor Marcelo Miranda, que é presidente da Fundesporte, essa semana, convidando ele para participar do sistema, e ele me dizia algo muito parecido. Ele falou: Rodrigo, acontece exatamente comigo aqui, só que o oposto. Quase todo dia vem alguém me pedir para, por exemplo, realizar uma competição entre bairros de futebol nos municípios de Campo Grande. E eu digo para ele me contando, né? E eu digo para a pessoa: bom, mas será que isso não é competência do município realizar? Porque se eu tiver que realizar uma ação dessa, eu vou ter que realizar 79, porque eu vou ter que realizar pelo menos uma em cada município. Isso, Danilo, é a conclusão, é o indicativo claro de que nós não temos um sistema, que nós não temos uma definição de competências e finalidades de cada ente federativo. Esse é mais um desafio que a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer vai propor para a sociedade campograndense. Aí você vai me perguntar: bom, mas se eu criar o Sistema Municipal de Campo Grande, você vai estar cuidando só das competências e finalidades de Campo Grande. Eu vou lhe dizer: sim. Só que isso é o que nos compete. O que eu acredito é que, ao criar o sistema campograndense de esporte e lazer, outros municípios de Campo Grande também vão começar a criar os seus. E vai acabar que o governo do Estado vai acabar tendo que criar o seu. E que, quem sabe, no futuro, o governo federal volte à discussão, que existiu uma discussão por anos da criação do Sistema Nacional de Esportes, volte a essa discussão, tire esse projeto da gaveta e a gente possa ter toda a estrutura de sistema no Brasil inteiro, onde o governo federal defina qual que é o sistema nacional, que empurre para os sistemas estaduais e, por fim, os sistemas municipais.
Falando de financiamento, a gente pode ter num futuro, quem sabe, assim como já existem outros sistemas, como por exemplo o SUS, Sistema Único de Saúde, os repasses, os financiamentos fundo a fundo, onde o governo federal repassa recurso do Fundo Nacional para o Fundo Estadual e os fundos estaduais repassam para os fundos municipais, que desburocratiza, que deixa claro para onde que vai o recurso, e facilita a utilização dos recursos destinados fundo a fundo e que, mais importante do que tudo isso, está muito claro qual que é a competência de cada ente federativo. Resumo, Danilo, isso aqui é o futuro. Isso aqui é a gente realmente construir uma política de esporte e lazer para o futuro, não só de Campo Grande, mas do Mato Grosso do Sul e quem sabe do Brasil. O prefeito Marquinhos Trade já convidou nosso governador, Reinaldo Azambuja, o presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda. Nós estivemos pessoalmente em Brasília convidando o ministro do Esporte, deputado Pisciani, entregou um convite para ele e na semana passada fez questão de fazer um telefonema para o ministro para convidar. Já está na agenda do ministro, já está na agenda do governador, obviamente o prefeito vai estar presente, estamos convidando todos os deputados estaduais, estamos convidando todos os vereadores, obviamente o professor João Rocha, presidente da Câmara, vai estar presente, porque essa ação é uma ação conjunta do governo municipal com a Câmara. Vocês estão entendendo que é no sentido de construir um sistema que seja para além de Campo Grande? O envolvimento, né? Que a gente está tentando envolver todos os entes federativos, que nós estamos tentando conversar com os entes federativos, dizendo o seguinte: olha, nós vamos fazer a nossa parte, mas é importante que vocês façam também a de vocês. É importante que também tenham sistemas estaduais, e o Mato Grosso do Sul tem o seu. É importante que o Brasil tenha um sistema nacional. Então, a verdade é que o que a gente está tentando fazer é empurrar, a partir de Campo Grande, a necessidade de criação de todo um sistema nacional que possa, de uma vez por todas, fazer com que a política esportiva brasileira, sul-mato-grossense, no nosso caso específico, a campo-grandense, tenha rumos claros, que a gente saiba para onde que nós estamos andando, que a gente consiga visualizar o que nós queremos no futuro próximo e no futuro a longo prazo. Muito obrigado pela tua presença, eu agradeço imensamente. Olha, daria para esticar muito mais a entrevista. Isso é a prova, o Rodrigo é a prova, do que até o presidente de Portugal, o primeiro-ministro de Portugal, ele disse que a política ela precisa de bons políticos, que bons políticos naturalmente são grandes gestores, que não são grandes gestores que vão ser bons políticos, porque depende de uma sensibilidade diferente, uma sensibilidade social, que envolve essa busca pelo envolvimento, pelo coletivo, pela efetividade da realização do investimento público. Porque o investimento público ele acontece, todo ano vai acontecer invariavelmente, mas ele precisa ter um reflexo positivo. E o brasileiro não pode desacreditar disso, né? O campo-grandense, o sul-mato-grossense, a partir do momento que ele desacreditar que o investimento público ele vai acontecer e ele não vai trazer reflexo, a gente vai ficar um pouco muito descrente e há soluções. A solução ela vem da organização, o Rodrigo está aqui para encabeçar isso, mas pelo que a gente viu na entrevista, tem uma equipe enorme. Convido você a ir para o seu bairro, no seu parque, para ver essa situação em loco, participar no dia 8, e se possível assistir também os Jogos Escolares, que muita gente da antiga fala que era algo fantástico, maravilhoso, muita gente mais novo acabou não conhecendo e fica só dessa visão da memória. Mas ainda acontece, e talvez se a gente participar, acaba revitalizando essa fama, né, que tem esse evento. Muito obrigado, e eu prometo estar lá dia 8. Eu faço meu compromisso de estar lá dia 8 e espero que lote mesmo a Câmara e que isso aí seja só o começo, porque precisa muito, né? Até para a gente poder se situar nesse progresso, que vai muito além de um governo, vai muito além só de uma gestão. O Rodrigo está pensando para frente. Nós estamos pensando numa política que não é uma política de governo, mas uma política de Estado, que realmente fique para o futuro. E o que eu estou dizendo para todo mundo é o seguinte: essa discussão não é uma discussão minha, não é uma discussão do Danilo, essa é uma discussão da população de Campo Grande. Então, as pessoas não podem só ir lá, elas têm que se envolver, comprar essa ideia. Sim, essa é uma ideia da melhoria da política de esporte de Campo Grande. Danilo, muitíssimo obrigado. 8 de maio, todo mundo lá. Obrigado.